Olá, alunos do nono ano do Colégio Futura. Eu sou o José Paulo, sou professor de História. Nós estamos aqui passando por esse momento, um momento muito peculiar da nossa história, um momento que inédito para nós, para mim, para vocês. No entanto, nós não podemos deixar de manter o nosso contato. Então, uma maneira que a escola conseguiu para que nós não perdêssemos esse contato, que vocês não perdessem o contato com o conteúdo, foi por meio dessas videoaulas. Assim sendo, eu começo hoje fazendo uma retrospectiva dos assuntos aos quais nós debatemos ao longo desses dias que nós estivemos juntos. Primeiramente, o nosso assunto é entender a nossa república. Nós até hoje estamos no sistema republicano. No entanto, esse nem sempre foi assim. Nem sempre na nossa história nós tivemos como sistema republicano. Nem sempre na nossa história, nós, enquanto cidadãos, a partir dos 16 anos, no caso, eu acho que vocês não têm 16 anos, né? Não sei se todos ou se alguém já tem, mas 16 anos já pode-se ter o direito ao voto. Nem sempre foi assim no Brasil. Até porque vocês que já estão no nono ano, sabem muito bem disso. E que a nossa história aqui, ela vai começar a partir do final do segundo reinado. E a gente precisa caracterizar um pouco esse segundo reinado para que possamos de fato entrar na república. Ok? Primeiro reinado. Na verdade, precisamos entender aqui o segundo reinado, na verdade, o final do segundo reinado, para que possamos entrar de fato na república. A gente já fez esse percurso durante a sala de aula, mas este é um assunto que necessita de atenção. Então, para isso, nós precisamos retomá-lo aqui, para que não haja dúvidas e que nós possamos continuar com o conteúdo. Ok? Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou, na verdade, a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. O que isso significou? O que de fato levou isso a ocorrer? O que estava acontecendo no Brasil antes 15 de novembro de 1889? É preciso voltar as atenções ao final desse segundo reinado. Nesse final do segundo reinado, o Brasil, o Império, ele tinha um poder moderador que garantia ao imperador um poder centralizador. Nesse período, o voto era censitário. O que significava isso? Que quem votava era somente quem tinha renda. Os fazendeiros dependiam, e a gente tem que lembrar muito bem disso, que os fazendeiros dependiam do trabalho escravo, não é verdade? Fato esse que vai contribuir para o enfraquecimento dessa relação dos cafeicultores, dos fazendeiros, com o apoio que eles tinham com o imperador. Que fato esse? Ou seja, eles dependiam de escravo e vai ocorrer um fato que vai fazer com que abale essa relação entre o imperador e os fazendeiros. Que fato é esse? O fim da escravatura. Isso é um fato crucial, porque os fazendeiros dependiam da mão de obra escravocrata. Qual que era o principal produto de exportação? O café. Além disso, um outro fator que
Aí a gente vai caracterizar agora os fatores que vão contribuir para o enfraquecimento do Império. Nós temos o que? A questão dos militares. Os militares participaram da Guerra do Paraguai, saíram vitoriosos, no entanto, não tiveram reconhecimento devido ou o reconhecimento no qual gostariam de ter por parte do imperador. Além disso, a gente pode pontuar algumas questões que vão enfraquecer de alguns grupos, de outros grupos além dos militares. Vai ter uma certa insatisfação da Igreja Católica com o imperador. Por quê? Porque o imperador defendia a maçonaria, né? A gente tem, além disso, que já foi pontuado, a insatisfação dos fazendeiros escravistas com a abolição da escravatura. Além disso, a gente pode, além então a gente tem o que? A insatisfação da igreja com a questão do imperador e a sua relação com a maçonaria. Nós temos a relação dos fazendeiros escravistas insatisfeitos com a abolição da escravatura. Lembrando que eu já pontuei na sala de aula, os escravos aqui, eles são tratados como mercadoria. Neste sentido, é óbvio que nós já fizemos essa discussão, é algo abominável, mas nós temos que discutir que os escravos aqui, eles eram uma propriedade que fora comprada pelos fazendeiros. A partir do momento que é posto a abolição da escravatura, esses fazendeiros não foram ressarcidos, não tiveram o capital que eles investiram nessas mercadorias, né? Nós já fizemos essa discussão, que isso é abominável para os dias de hoje, é algo impensável, e a gente vai retomar esse assunto ao longo do ano, mas isso vai gerar uma insatisfação. E aí, nesse sentido, nós não estamos fazendo um julgamento de valor, mas estamos analisando o ponto de vista que leva à insatisfação dos fazendeiros escravistas, correto? Além disso, a gente já pontuou também a insatisfação dos militares que saíram vitoriosos da Guerra do Paraguai, mas que não tiveram o seu devido reconhecimento por parte do imperador. Além disso, a gente vai falar também que o nosso imperador, ele não andava muito bem de saúde. Ele estava com diabetes. Isso mesmo, né? E ele vivia indo e vindo do Brasil a Portugal. Então, a gente vai ter todos esses elementos vão ser cruciais para que no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca marche em direção e coloque, enfim, o segundo reinado e proclame a República. A gente vai entrar na próxima aula com mais detalhes a respeito deste episódio. Além disso, vamos tratar de como se deu esse processo, de como que as pessoas, de como que o resto da população recebeu essa proclamação da República e o que de fato mudou em relação ao poder político, à estrutura econômica, à estrutura social. Então, é esse o nosso norte para as próximas aulas. É um assunto que vocês a gente já debateu bastante esse assunto. Nós vamos retomá-lo para dar continuidade no demais assuntos, para que nós possamos entender de fato esse primeiro período, essa primeira república, a República da Espada, a República Oligarca, e fechar esse assunto. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Desejo a todos bons estudos e que o mais breve possível possamos estar juntos em aulas presenciais. Um forte abraço, fiquem com Deus, tudo de melhor. Tchau, tchau.